Bom dia a todos, todas e todes. Hoje, dia 8 de abril, estamos realizando uma atividade complementar pela Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPCIMO. E todo segundo sábado do mês a gente tem uma atividade complementar. A de hoje é a biografia de Freud pré-1900, ou seja, estamos falando do início da psicanálise. Meu nome é Helena Lima, eu sou psicanalista, com muita alegria e orgulho fui e sou professora em psicanálise, participo de transmissão em Moçambique desde 2019. Com muito orgulho e alegria, fui aluna e sou aluna do professor Geraldino, que é um ícone aqui no Brasil. E vou deixar a palavra dele com vocês. Estivemos juntos em Moçambique, em fevereiro próximo passado, com o professor, também com o psicanalista João Batista, que é irmão do professor Geraldino. Então, é com muita alegria que eu declaro os trabalhos de hoje abertos, e com a palavra o professor Geraldino. Olá, pessoal, bom dia. Então, vocês vão ter hoje que escutar dois palestrantes de Minas Gerais. Tá? Já tem vários assistentes aí que se pronunciaram, então vai ser um encontro mineiro, com pão de queijo e tudo. Muito bem, obrigado. A proposta... Bom, eu não vou me apresentar, só vou falar que eu sou psicanalista há algumas décadas, só não pergunte quantas, tudo bem, tá? Mas tem algum tempo. Ando nessa praia há muito tempo aí e gosto disso. Bom, a proposta, então, é de um pré-Freud hoje, né? O que aconteceu antes que aparecesse esse fenômeno Sigmund Freud? A Helena mandou um texto para vocês falando da biografia do Freud, da biografia propriamente dita, da vida dele, da família dele, da infância, da juventude e tal, até chegar na psicanálise. Eu vou fazer um apanhado histórico, não só da vida do Freud, mas de todo o pensamento humano que antecedeu a chegada do Freud. Então, é um outro tipo de biografia, quase podíamos dizer uma biografia intelectual, ou melhor ainda, uma biografia histórica. Ele não viveu sempre, não, mas teve muita coisa antes dele que justifica o que ele se tornou depois. Tá bom? Então, vou voltar bem longe, bem atrás, 2 milênios atrás, ou até um pouco mais. Eu entendo que esse pensamento humano, à medida que ele foi evoluindo, à medida que ele foi se enriquecendo, ele foi preparando o caminho para chegar na psicanálise. Porque, de início, da maneira como as pessoas pensavam, inclusive os seres pensantes, os filósofos, etc., eles não tiveram condição de acessar aquilo que o Freud teve. Vamos preparar o caminho até chegar lá. Depois, a verdadeira história da psicanálise, para aquilo que nos interessa do ponto de vista teórico e clínico, é a partir de 1900. Interpretação dos sonhos, então. Mas o que aconteceu antes disso? Então, vamos lá. Eu resumi essa história em vários atos, como se fosse uma peça de teatro. Então, serão 6 atos. Rápido, se eu conseguir falar rapidinho. No primeiro ato, então, eu vou falar um pouco da filosofia clássica, porque, ao final, quando chegar no Freud, nós vamos reconhecer uma quantidade enorme de aquisições teóricas, né, intelectuais, que foram feitas antes dele. Quer dizer, o caminho foi sendo preparado pouco a pouco, embora, claro, sempre sofrendo atualizações e modificações. Bom, só um parêntese, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí no meio da fala, fique à vontade. Esse texto que eu vou comentar, eu já encaminhei para vocês. Acho que a Helena já mandou para vocês a história da... Você quer que eu compartilhe, que nem a gente fez quarta-feira, Geraldino? Você acha que ajuda?
Que eu ponho na Eu tela? acho que talvez não, porque Tá, como todo mundo tem o texto, até pode abrir aí na mão, né? Ter a mão e ir acompanhando. tá bem. E se, ou então ler depois o texto escrito aí, se alguém não leu ainda. Mas eu vou falar de uma maneira o mais clara possível, mesmo assim, abertura total para questionamentos na hora. É bom na hora, que surgiu a dúvida, já resolve logo ali e a gente continua, tá bom? Então, eu vou começar falando do primeiro grande, e o que eu acho o maior filósofo que já houve na história da humanidade, que é o Aristóteles. É não sempre citado, toda vez que a gente fala de filosofia, é obrigado a começar com ele, e não tem outro melhor. Bom, Aristóteles, de 300, quase 400 anos antes de Cristo. Por isso que eu falei que são mais ou menos 2,5 milênios agora, nesse momento que nós estamos. Então, Aristóteles começou a discutir como é que deve ser o pensamento humano adequado, correto e científico. Esse nome de filosofia, você sabe o que significa? É amor à sabedoria, amor ao saber. O saber aqui, entendido do saber científico, né? Com todos os significados que o científico pode tomar aí. Depois, a psicanálise vai tratar de um outro saber, que nesse momento aí do Aristóteles não estava ainda em pauta, que Aristóteles era um saber sabido. Freud é um saber não sabido. Bom, já estou dando assim o caminho que a gente vai chegar. Saímos daqui e vamos chegar lá. Para que haja um raciocínio verdadeiro, correto, científico, portanto, universal, essa era a preocupação do Aristóteles, é preciso organizar regras de pensamento. Regras que garantam que a conclusão que a gente vai tirar seja válida e inquestionável. Então, para isso, o Aristóteles escreveu um texto chamado Organon, ou lógica, a mesma coisa, um órgão de pensamento, de organização, ou então a lógica, isto é, o uso de palavras. Logos da palavras é com as palavras que nós nos comunicamos, e é o nosso apanágio de seres falantes. Então, ele desenvolveu alguns princípios básicos, alguns axiomas. Axioma é alguma coisa que a gente acredita, nem precisa de provar, porque é tão evidente que não, é axioma. Então, os axiomas deles são os seguintes. Eu vou colocar aqui 4. O princípio da identidade. O que é isso? Identidade significa que A é A, B é B. Então, é a primeira coisa. O conceito de identidade na psicanálise, você sabe também que é um tanto complexo, é muito mais avançado do que isso, né? Mas essa lógica é puramente racional. Por enquanto é assim. A é A, né? Vamos supor que a gente chama como pão, né? E B a gente chama fosse uma pedra. O seguinte princípio é que não pode haver contradição. Mas é lógico, se temos que manter identidade, não pode haver contradição. Então, a contradição seria se a gente falasse A é B. Então, o princípio da não contradição significa isso. Não, A não pode ser B. A é A, B é B, cada um precisa. Vamos supor, pão e pedra, né? Pão é pão, pedra é pedra. Agora, eu posso dizer, já começa aqui agora a complicar um pouco a coisa. Eu posso dizer, por exemplo, que este pão está uma pedra de tão duro. Mas aí não é mais a lógica do Aristóteles. Aqui a gente já está num certo sofisma, né? Porque é outro modo de pensar, é um modo de pensar que admite a contradição. Que A pode ser B, sim. Não na filosofia de Aristóteles, mas para a psicanálise nós vamos chegar lá dizendo que sim. Terceiro, o princípio do terceiro excluído. Significa o seguinte, que
uma proposição, ou uma frase, uma sentença qualquer, ela só pode ser ou afirmativa ou negativa. E não há uma terceira hipótese. Isso da lógica do Aristóteles. Mas vamos também ver lá mais para frente que na psicanálise não é assim. Então, a psicanálise vai destruir um monte, vai desconstruir um monte de coisas da lógica aristotélica, e porque ela está no outro patamar, como vamos ver daqui a pouco. Quarta proposta, quarto princípio, axioma. Nossos sentidos não nos enganam. Isso era uma declaração do Aristóteles. Os nossos sentidos são tão perfeitos que eles não nos enganam. A gente não troca gato por lebre, coisa do tipo assim, né? Gato é gato, lebre é lebre. Mas quantas vezes nós nos iludimos? Então, fica aí. O princípio foi colocado que não há uma terceira possibilidade. Vamos ver que na psicanálise existe essa terceira possibilidade. Muito bem. Aristóteles, então, fez uma lista de silogismos, isto é, modos, maneiras, formas de pensar para ter o resultado certo, adequado, verdadeiro e científico. Então, seria assim, um silogismo, ele consta de 3 frases ou 3 proposições. Para ele ser verdadeiro, dentro da lógica, temos que organizar da seguinte regra. Primeiro, há uma primeira proposição que ele chama de premissa. A premissa é a primeira frase, a premissa maior, chamada assim, que deve ser uma frase afirmativa e universal. Essa é a premissa maior. Tipo, todos os homens são mortais. É afirmativa, é universal, porque fala de todos, não tem exceção. Uma segunda proposição, uma segunda frase ou premissa menor, é o fato de agora usarmos, então, não uma frase universal, mas uma frase particular. Pedro é homem. Então, saímos do universal para o particular, e agora vamos tirar uma conclusão, que é a terceira proposição. A conclusão vai ser que, logo, Pedro é mortal. É um raciocínio que não tem erro, não tem como contestar. Claro, cristalino. Bom, mas acontece que vocês estão prestando atenção que na filosofia do Aristóteles, todo o raciocínio é feito na terceira pessoa. Isso é super importante. Como início para poder chegar na psicanálise. É sempre terceira pessoa. Todo homem, terceira pessoa. Pedro é homem, terceira pessoa. Pedro é mortal. Bom, por aí vai. Tá? Acontece que isso foi uma grande novidade, né? Essa descoberta do Aristóteles. Mas, na mesma época em que Aristóteles estava ensinando isso, surgiram algumas pessoas que começaram a contestar ele, dizendo que a coisa não era bem assim. E esses caras eram filósofos também, mas de uma outra escola, não da escola da lógica ou do raciocínio universal, não da ordem do silogismo, mas da ordem da sofística, ou do sofisma. O sofisma é um tipo de raciocínio muito parecido com os silogismos do Aristóteles, só que o sofisma era feito para mostrar que não é verdade, que essas conclusões são todas irredutíveis. Não, é possível chegar a conclusões absurdas fazendo um raciocínio muito parecido com o raciocínio que Aristóteles fez. Bom, exemplo de sofisma. Todo cão ladra. Isso nós temos experiência. Quem tem cachorro em casa ou quem vem na rua, o cachorro vai ladrar, vai latir. E vai latir por vários motivos, de alegria, de raiva, de agressão, qualquer coisa, mas ele late. E gosta de latir também. Todo cão ladra. Ora, a constelação é cão. Não é isso? Conhecemos bem essa constelação chamada cão. Logo,
Conclusão, a constelação ladra. Tá certo? Mas acho que ninguém nunca ouviu o latido da constelação. Do cachorro, a gente ouve toda hora. Mas não, o que está de errado, entre aspas, nesse raciocínio? O que estaria de errado, segundo Aristóteles, é o seguinte, que no silogismo, naquele primeiro modelo que nós vimos, todo homem é mortal, etc., ali todas as palavras têm um sentido, têm que ter um sentido unívoco. Isto é, homem na primeira premissa maior, todo homem é mortal. Depois, o mesmo homem na segunda premissa. Pedro é homem. Então, o homem da primeira frase tem que ter o mesmo significado do homem da segunda frase. Isso se chama, tem que ser unívoco, tem que ter o mesmo significado exato. No sofisma, a mesma palavra que aparece na premissa maior e na premissa do meio não é unívoca. Tem mais um pedaço, né? Alô? É para mim que está falando, não? Não, foi o microfone aberto errado. Está vendo como é que os nossos sentidos nos enganam? Geraldinho, deixa eu só dar um aviso. Quem está com apenas o número do celular de identificação ou escrito iPhone, a gente vai tirar da sala se não se identificar. Por favor, identifiquem-se. Muito bem. Então, voltando agora ao sofisma. É um outro tipo de raciocínio contrário... Está difícil. Tem algum microfone aberto aí que está fazendo interferência aqui para a gente. Eu estou tentando correr para pôr o mute, estou aqui pelejando. Mas vamos lá, agora acho que ficou. Ficou? Tá. Então, voltando na questão do sofisma. Totalmente o contrário do que diz Aristóteles. Por isso, Aristóteles não aceitava os sofistas. Ele achava que aquilo não era sério. Aquilo vinha totalmente contra a lógica e era contra a ciência. Bom, os sofistas não tiveram, então, muita chance, já naquela época do Aristóteles. Mas nunca desapareceu o sofisma na história da humanidade. E aonde o sofisma veio finalmente ter o seu reconhecimento, a sua grande importância, foi na psicanálise. A psicanálise não trabalha com silogismos lógicos da consciência, da psicologia, da psicoterapia. A psicanálise vai trabalhar com outro tipo de raciocínio que está bem mais perto, se identifica, é com o sofisma, que não é da consciência. Nós não trabalhamos com a consciência. Então, o que está errado nesse sofisma que eu falei agora? Todo cão ladra. A constelação é cão. Logo, a constelação ladra. É lógico que a conclusão está estúpida, não tem nada a ver. Nenhuma constelação ladra. Mas o que aconteceu que houve essa mudança é porque a palavra cão é usada aí duas vezes, como sempre no silogismo e no sofisma, é usada com outro significado. Não é unívoco, é equívoco. Por quê? Cão é cachorro. Esses que vivem nas nossas casas, alegrando as nossas vidas. Cão com letra minúscula. Quando eu falo que a constelação é cão, cão agora está escrito com letra maiúscula, que é o nome da constelação. Não é a mesma coisa que o cão que ladra, que tem rabo, coisa do tipo. Então, a palavra não é unívoca, vai dar confusão no sentido de que a conclusão vai ter outra dimensão além da consciência. Muito bem. Onde é que nós vamos chegar com isso? É o seguinte, que o pensamento humano começa, esse estágio do pensamento humano que eu estou falando, a filosofia aristotélica e os clássicos, né? Durante 2 milênios, só entendiam a lógica, só entendiam o raciocínio do ponto de vista da consciência. Consciência.
Por isso que Aristóteles achava que é assim que se fazia ciência. Era o conhecimento baseado nessas leis. Mas o que os sofistas não entenderam, mas deram a dica, é que pode haver conhecimento que não seja sabido, que seja ambíguo. Isso vai dar toda a base para fazer uma teoria sobre o inconsciente. O inconsciente também é uma consciência só com esse prefixo in. Esse in não significa simplesmente que não é consciente. Significa que é algo que foi recalcado. Então, é um conhecimento recalcado ou conhecimento não sabido. Tudo bem. Vou dar um salto agora de 2 milênios, mas ainda dentro da filosofia. Nós temos um filósofo muito conhecido e que trouxe uma mudança importante no movimento que a psicologia, não, que a filosofia ia fazendo. René Descartes, 2 milênios depois do Aristóteles. Então, o Descartes, ele foi o primeiro que teve a capacidade de questionar o Aristóteles. Questionou a teoria do Aristóteles assim, por A mais B. Né? E qual foi a proposta do Descartes? Bom, primeiro ele fez o famoso cogito. Né? É uma frase, cogito em latim significa penso. Então ele disse, cogito ergo sum, penso logo sou. Isso é o chamado cogito cartesiano. Essa palavra, esse cogito, não trouxe grande vantagem, a não ser no seguinte, que é algo memorável. Agora ele não está usando mais a terceira pessoa. Agora é a primeira pessoa. Eu penso, eu existo. Sai do universal para o particular. Veja o caminho da psicanálise sendo preparado aí aos pouquinhos. Né? Então, colocar a primeira pessoa do verbo foi uma reviravolta muito grande, mas ele não teve também condição, esteve perto, mas não teve a condição de introduzir o conceito de inconsciente. Bom, só que essa frase dele não refresca nada. Penso, logo existo, porque isso é o que na gramática se chama de tautologia. Tautologia é quando você fala duas coisas, mas falando uma só. Parece que são duas, mas não são duas. É uma redundância, porque ele fala, eu penso, logo existo. Ah, então eu aprendo que eu existo porque eu penso. Mas tanto faz, pensar, andar, correr, deitar, dormir, comer, logo existo. Se eu como, logo existo. Como é que eu vou comer se eu nem existo? Né? Eu corro, logo existo, eu sou fantasma. Eu estou vendo. Então, todo comportamento humano é uma prova de que a gente existe. Se eu vou assistir uma aula, como estamos fazendo aqui agora, só podemos fazer isso se a gente existe. Se a gente não existe, não teria como. Deus me livre que tivesse aqui um monte de gente que não existe, né? Aí iam ter um monte de fantasma. E aí é outra história. Bom, então essa é a primeira coisa, esse mérito da Descartes. Tem um segundo, que é igualmente importante. O Descartes falou o seguinte, ele fez uma teoria chamada da dúvida metódica. Isto é, nós temos que duvidar de tudo. Tudo é para ser colocado em xeque, tudo é para ser questionado. Nada é garantido. Não tem aquela certeza que Aristóteles pensava de uma ciência universal, não. Aliás, a ciência vive mudando e comete muitos erros. Ela não é assim tão certa como você pensava. Então, temos que duvidar de tudo, até da ciência de hoje. Quantas duvidaram de que era preciso tomar vacina contra a Covid? Muitas pessoas duvidaram e não tomaram e fincaram o pé que era assim mesmo.
né? Bom, isso foi discutido. Mas é bom que seja discutido. Tudo tem que ser discutido. É possível ter dúvidas sobre tudo. Tudo bem, é bom que isso aconteça. Então, a dúvida metódica é baseada em quê? É outra desconstrução do Aristóteles. É baseado em que os nossos sentidos nos enganam, sim. Portanto, podemos tirar conclusões erradas. E a verdade não está numa forma simples de organizar um raciocínio. Ela está na realidade. Tem coisa que a gente não sabe o que é. Por exemplo, até hoje, nós estamos cansados de ouvir falar nessa palavra chamada OVNI, objeto voador não identificável. Os nossos sentidos não conseguem dizer o que é aquilo. A gente vê, parece uma estrela, parece uma luz, parece um avião que está passando, mas é um objeto voador. Voador, porque, em geral, a gente vê lá em cima. Se estivesse aqui embaixo, seria mais fácil. Mas é lá no alto. É uma luz qualquer, não identificado. Nem os pilotos de avião que estão mais perto conseguem identificar. Então, nossos sentidos são assim. E eles nos enganam. A gente escuta coisas pensando que uma coisa é outra. A gente sente o gosto de uma coisa e é outra. Por aí vai, né? Então, uma experiência interessante do Descartes foi o seguinte: ele morava na Europa, naturalmente, clima muito frio. Então, ele, de noite, lá na sala dele, com aquele frio lascado que tem na Europa, o que ele fazia? Acendia a lareira, como todo mundo faz, né, para poder aquecer a sala. Então, a sala ficava quente. Aí, ele começava a perguntar, por que essa sala está quente? Qualquer pessoa responderia, por causa da lareira, a lareira está acesa. Mas ele ia falar, mas será que é isso mesmo? Será que é a lareira que está esquentando a sala? Quer dizer, é possível duvidar até disso. Pode ser outra coisa, pode ser um Espírito Santo que vai lá e esquenta a sala, pode ser um Exu, qualquer coisa do tipo assim. Há muitas hipóteses possíveis, né? Muito bem. Então, aí fica o Descartes como alguém que veio trazer uma contribuição importantíssima. Primeira pessoa do singular, dúvida a respeito de tudo. Aliás, por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente aí, na psicanálise, o que caracteriza uma estrutura clínica, nós chamamos de o obsessivo, né? Como é que chama? O obsessivo e o outro, né? Falou, aí, a memória da gente falha, tá vendo? A gente tem dúvida. O obsessivo é um sujeito que tem dúvida de tudo. Ele duvida. O homem dos ratos lá vivia duvidando de tudo. Isso faz parte, né, do nosso psiquismo, de ter dúvidas. Então, pensar dentro da consciência é uma coisa. Pensar dentro do âmbito do inconsciente é outra coisa completamente diferente. Então, vamos chegando aqui perto. Terceiro ato, agora psicanalítico já. Freud. O que caracteriza Freud é essa atenção profunda à linguagem, sobretudo a linguagem dos sonhos, dos atos falhos, dos sintomas. Quando o Freud começa a trabalhar com essas formações do inconsciente, ele vai fazer uma afirmação que é a base da psicanálise e é a grande diferença entre a psicanálise e a filosofia, é que o eu é dividido. Existem dois eus, não é um só, como o Aristóteles pensava, como o Descartes pensava. Esse eu da consciência existe, claro, mas não é só ele. O eu é dividido e uma parte que é separada do eu da consciência vai chamar-se eu inconsciente. Aí começa, então, toda a grande descoberta da psicanálise. Bom, então a gente pergunta, mas quem é que está fazendo isso? Quem é que está me fazendo sofrer? Quem é que está me fazendo sonhar? É outra instância. É o inconsciente. O inconsciente, para o Freud, seria uma parte da consciência que, por algum motivo,
pessoal, agora não é mais ciência universal, agora é ciência do particular. Cada um de nós, primeira pessoa, eu, por que que a gente fica na dúvida? Por que que a gente está sofrendo de um sintoma? Por que que a gente cometeu aquele ato falho de trocar o nome da namorada? Quem foi? Não foi a gente. Ele fala, não fui eu. Eu peço desculpa. Desculpa, você se chama aí, sei lá, Margarida, mas eu achei que era Rosa. Não, não tem essa conversa, porque isso aqui não é só um descuido, não é só um cansaço, isso tem a ver com o seu inconsciente. Tem alguma coisa aí do seu inconsciente que apareceu a hora que você queria falar que me ama, você falou que ama outra pessoa. Vamos acertar isso, né? Então, essas manifestações do inconsciente nos mostram isso. E a pergunta que vem, de onde vem isso? Você lembra do caso do Homem dos Ratos, que justamente marcado pela dúvida, né? Ele rezava para que Deus protegesse a namorada dele. Ele amava a namorada, mas amava e, ao mesmo tempo, né, como todos nós, ao mesmo tempo tinha uma coisa contraditória. Olha aí, Aristóteles falava que não pode existir contradição, pois pode. A gente pode amar e odiar, e é isso que sempre acontece. A mesma pessoa. Então estava lá o Homem dos Ratos rezando para que Deus proteja Gisele. Ele rezava muito, várias vezes, para poder garantir: Deus proteja Gisele, Deus proteja Gisele, rápido. Mas chega uma hora que começa a entrar uma outra palavra na frase dele: Deus não protege. Não, Deus não proteja. De onde vem esse não? Ele não queria falar isso. Aí ele veio de algum lugar desconhecido. Ou esse lugar desconhecido, Freud chama de inconsciente. É simples assim, né? Não estava na nossa consciência. Veio de outro lugar, que é algo que foi recalcado, que foi escondido, que nós mesmos escondemos porque aquilo nos incomodava, nos envergonhava, nos fazia culpa. Então a gente esconde lá, mas chega uma hora que aquilo que foi escondido quer voltar, quer esclarecer a coisa para não ficar um segredo. Então ele rompe aí na consciência contra a vontade da gente. Então tem a vontade e tem o desejo. Uma coisa é a vontade, consciência. Minha vontade é de tratar bem a minha namorada. Mas pode ser que no meu desejo eu queira a morte dela. Como eu posso querer a morte da minha esposa, da minha companheira, do meu companheiro, do meu amigo, do meu filho? Absurdo? Não. Mas é imoral esse pecado. O inconsciente não tem pecado, não tem moral, não tem nada. Ele é amoral. Simplesmente ele não faz nenhum juízo de valor, não censura, também não elogia, às vezes até elogia. Mas ele é assim, né? Ele tem o seu lugar específico, está dentro de nós, e ele sobrevive e aparece quando bem entende, quando às vezes a gente menos quer. Muito bem. Então, é isso aí, a primeira grande afirmação do Freud, né, de que nós temos dois eus e por aí vai. Mas eu estou olhando aqui no relógio, eu já vou acelerar um pouco. Ainda dentro da psicanálise, temos o Lacan, que continuou, né, a questão aí do Freud, no sentido de dar mais importância ainda à palavra. Ora, a palavra na psicanálise, o que tem a ver a palavra na psicanálise? O mesmo que ela tinha a ver lá no Aristóteles. Lógica significa isso, palavra. Mas só que tem palavra e palavra, né? Tem a palavra consciente e a palavra que vem do inconsciente. Então, o Lacan, utilizando a linguística, ele vai mudar totalmente o código do Descartes. Em vez de falar penso, portanto, existo, o Lacan vai dizer, seguindo Freud, se eu penso, eu não existo. Se eu existo, eu não penso. Então, o que significa isso? Se eu penso, eu não existo. Se eu penso, eu estou na consciência. Portanto, o sujeito inconsciente não está aí presente. Agora, por exemplo, durante essa aula toda, nós estamos o tempo todo mentindo. Estou falando mentira. Porque tudo que falamos aqui não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver comigo, com o meu inconsciente. Tem a ver com a consciência, com um certo conhecimento que a gente tem de Freud, de Lacan, seja o que for. Então,
como nós estamos pensando agora, nós não existimos como sujeito do inconsciente. O nosso inconsciente não está aqui. Eu não vou contar para vocês a minha história pessoal, porque já fiz isso na minha análise, não interessar a ninguém. E nem eu tenho coragem de falar também. Então, mas quando eu existo, eu não penso. Isto é, na análise, eu existo porque estou falando de mim mesmo. Para falar de mim mesmo, eu não posso pensar, porque senão eu não consigo fazer associação livre. A associação tem que ser livre. Livre de pensar, não vou pensar, eu vou falando simplesmente, jogando qualquer coisa. Tudo que vier à cabeça, né? Como se costuma dizer. Muito bem. Vamos passar um pouco mais para frente. Ainda, agora, voltando para a lógica, o quarto ato seria um retorno à lógica, mas não à lógica do Aristóteles, que agora vai ser apresentada uma nova lógica. Talvez vocês não tenham conhecimento disso ainda, nem todos, talvez, de vocês, porque é um assunto pouco trabalhado, né? Aqui entre nós mesmos, no âmbito da psicanálise. É que, recentemente, foi descoberta ou foi organizada uma nova lógica, não aristotélica, e sim psicanalítica, chamada lógica paraconsistente. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. Lógica paraconsistente. Ela foi inventada pelo filósofo, pelo matemático, pelo engenheiro e pelo psicanalista, ou pelo menos interessado na psicanálise, chamado Newton da Costa. Newton da Costa nasceu em 1929, está vivo ainda, está com 93 anos, segundo apurou Helena Lima outro dia aí, que eu estava na dúvida. Está vivo ainda, e ele nasceu em Curitiba, foi professor da USP, da Unicamp, lecionou na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no México e no Peru. Foi discípulo de Descartes. Olha a sequência, do Descartes já pulou para ele. Bem que eu falei que o Descartes estava perto aí, era só saber organizar. Muito bem. Eu conheci pessoalmente Newton da Costa em alguns congressos de psicanálise aí na década de 80, por aí. Ele frequentava, e ele estudava Lacan, então a gente teve a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele. E ele explicava, então, o que é essa lógica paraconsistente. Esse prefixo para significa além de, à margem de. Então, paraconsistente, o que significa? Ao lado da lógica consistente, supostamente, que era do Aristóteles. Mas há uma outra lógica que não é consistente com essa lógica do Aristóteles, então é paraconsistente. Muito bem. De onde que o Newton da Costa tirou isso? Ele é mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Mesmo nos meios psicanalíticos, ele não é assim tão falado, mas é um gênio que veio agora contrapor a uma lógica de 2 milênios, ou mais que 2 milênios, a uma lógica que tem tudo a ver com a psicanálise, portanto, com o inconsciente e não com a consciência da lógica do Aristóteles. Em que ele se baseou para dizer que existe essa outra lógica? Simplesmente na interpretação dos sonhos e no conceito de denegação, sobretudo esses dois. Qual é o argumento? Na interpretação dos sonhos, sonho é uma atividade que nós temos toda noite. A gente sonha muitas vezes por noite e a gente está dormindo. Senão, não sonha. Se estiver acordado, você pode fazer devaneio, fantasia, mas sonhar é difícil. Né? Mas o que acontece nos sonhos? Coisas completamente contraditórias. Coisas que nunca acontecem na realidade, ou pode até acontecer na realidade, mas não naquela hora que você está dormindo. Aí aparece alguém que se conhece, enfim, a pessoa, você conversa, discute e tal, mas não tem ninguém lá. Nem a gente está falando, a gente está dormindo de olho fechado. Então, são coisas que são contraditórias. No sonho, uma hora a gente está numa rua, de repente já está noutra, a gente está numa casa, passa para outra, está na cidade, passa por mato, enfim.
Tudo acontece. No sonho a gente pode ser jovem, de repente a gente está mais idoso. Há contradição o tempo todo nos sonhos. E o sonho é uma atividade nossa, é do sonhador, mas não é consciente. A gente não pode, por exemplo, programar um sonho. Essa noite eu quero sonhar com fulano de tal. Não dá. Ele não vai aparecer. Possivelmente que não. Mas o tema do sonho, quem escolhe é o inconsciente, não é a gente. Então, isso é uma prova de que existe a contradição. Acabou com o Aristóteles aí, que falou logo no começo, A é A, B é B, não. Na psicanálise, A pode ser B. Isso não tem dúvida nenhuma. Contraditório é, mas é humano. Faz parte do nosso psiquismo. E um outro conceito curioso que o Freud colocou, que é chamada denegação. Não é simplesmente negação, é denegação, que a psicanálise coloca esse conceito, né? O que significa isso? Que numa determinada frase, agora vai contra o axioma do Aristóteles de que não há que o terceiro é excluído. O terceiro excluído significava o quê? Que a frase ou é afirmativa ou é negativa. Na denegação, nós temos ao mesmo tempo a mesma frase que é afirmativa e negativa. Denegação significa isso, né? Então, você lembra daquele exemplo que o Freud conta, né? Ele estava atendendo o paciente e o paciente falando muito de uma determinada mulher. Toda hora vai essa mulher assim, essa mulher assada, essa mulher isso, isso e aquilo. Depois de uma meia hora, ele falou assim, ó, virou para o Freud e falou, não é minha mãe, hein? Eu não estou falando da minha mãe, não. Não vai pensar que é. Então, o Freud falou, então é. Então é. A denegação, ela implica numa negação, sim. Por exemplo, quando uma criança faz uma arte e quebra a janela, corre para a mãe e fala, mãe, não fui eu que quebrei a janela. A mãe já entendeu logo. É lógico que foi. Mas ninguém está sabendo disso, você é o único que está vindo me contar ainda. Então, a denegação é uma frase que compõe, ao mesmo tempo, a afirmação e a negação. Não fui eu que quebrei a janela. Tiro não. Fica uma frase afirmativa. Eu quebrei a janela. Põe o não significa eu quebrei, mas não quero levar castigo. Não quero que me bata aí uns tapas, não. Entendeu? Eu não quebrei. Quer dizer, eu quebrei, mas não quero que eu seja castigado por isso. Então, esses dois conceitos de denegação e de contradição nos sonhos foram a base para que o Newton da Costa fizesse essa teoria, que é uma nova lógica. Muito bem. Eu vou aqui... Caiu aqui o negócio. Para a Caiu. gente está normal, Geraldino. Eu estou te vendo e te escutando normalmente. Então vamos Nada continuar. caiu. Aqui Nada apagou caiu. tudo. Pode continuar que está firme. Tá bom. Faz de conta que estamos dormindo. Você não Sonhando. caiu, você está sentado e para a gente a imagem está normal, o som também. Exatamente. Mas aí é a contradição. Eu não me vejo aqui, não vejo vocês estão me vendo. É a denegação. Nossos sentidos nos enganam. Bom, vamos em frente. Então, a partir daí, a proposta para essa aula de hoje seria a gente falar também do momento anterior à psicanálise propriamente dita, que seria o texto do Freud importantíssimo, chamado Projeto para uma Psicologia Científica para Neurólogos. O primeiro grande livro que o Freud escreveu. Esse vocês certamente já ouviram falar, né? Mas é um livro muito curioso e muito difícil também, que mostra um Freud completamente perdido. É a minha leitura que eu faço desse texto aí. Completamente perdido em que sentido? Esse texto é de 1895. Então, alguns anos antes da interpretação dos sonhos, 5, 6 anos antes da interpretação dos sonhos. Ora, por que o Freud escreveu isso?
ele quis fazer uma bela apresentação da psicanálise, que é o primeiro texto dele, importante. Então, ele começou a pesquisar o sistema nervoso, tentando ver aonde que encaixava os conceitos que ele estava querendo divulgar dentro da psicanálise. Isto é, como ele era neurologista antes, como ele fez várias pesquisas sobre o sistema nervoso de animais, especialmente alguns peixes, a enguia e mais algum que não lembro, ele conhecia muito bem o sistema nervoso. Aliás, ele foi praticamente um dos descobridores dos neurônios e das sinapses dos neurônios. Mas ele não passou para a posteridade como o descobridor disso. Outra pessoa, na mesma época, botou o nome como se fosse ele, enfim. Mas o importante é que ele conhecia como funcionava o sistema nervoso e achou que a consciência e o inconsciente eram regidos pelos neurônios. Então, tinha o neurônio da consciência, do inconsciente, do desejo, fim da fala, por aí afora. Foi todo cheio de detalhes. Ele conhecia bem isso, como eu falei, né? E o mais importante é que, como médico, é claro que ele acreditava na biologia. Ele acreditava na questão do corpo humano, do sistema nervoso, dos outros sistemas respiratórios que eu falei. Então, ele acreditava muito nisso, mas mesmo durante a época que ele foi médico, ele confessava que não era bem isso que ele queria. Mas o que ele queria também ele não sabia o que era. Olha aí o inconsciente dele, né? Bom, então ele escreve esse livro mostrando todo o conhecimento que ele tinha a respeito do sistema nervoso. E a cisma dele é que, sendo neurologista, ele trabalhava com pacientes que tinham disfunções do sistema nervoso. Exatamente. E ele trabalhava, que tentava tratar, e ninguém melhorava, ninguém sarava. Porque quando tem um comprometimento do sistema nervoso, não tem cura. E ele, assistindo às aulas do Charcot, em Paris, vendo as aulas sobre hipnose, ele viu que, com uma simples palavra do hipnotizador, a pessoa mudava os seus sintomas. Deixava de ser paralítico, por exemplo, deixava de ser afônico, deixava de ser cego, e imediatamente via, falava e andava. Aí ele ficou encabulado. Pelo seguinte, mas o que acontece na hipnose? É uma simples palavra. Tem um momento que o hipnotizador fala, agora você vai andar, agora você vai enxergar. E a pessoa enxergava. Mas o hipnotizador fazia o contrário também. Uma pessoa que não era paralítica das pernas, por exemplo, ele falava, agora você vai ficar paralítico das pernas. E a pessoa ficava. Aí o Freud virou a cabeça. Não é possível. O que está acontecendo aí? Ele sacou que alguma coisa tinha a ver com a palavra. Bom, mas esse texto, Projeto para a Psicologia Científica, é um texto contraditório, extremamente contraditório. Por quê? O tempo todo falando sobre isso, sobre o sistema nervoso, em algum momento do texto, ele muda completamente de estilo e conta um caso clínico. Esse caso clínico, qual é? É o caso da paciente chamada Emma. Muito bem. Emma, que, aliás, foi uma coisa curiosa, que é a única paciente que ele nomeou com nome próprio. Ele nunca fazia isso, sempre colocava um pseudônimo. A gente viu depois que Elizabeth Rudinesco publicou a lista dos pacientes do Freud, todos eram pseudônimos, mesmo Emma. A Emma se chamava Emma mesmo. Bom, estranho, não sei lá por que ele fez isso. Então, ele descreve a Emma com um tema muito interessante para a psicanálise, e que é a seguinte: o que ele chama de cena primária, ou cena 2, e a cena 1. Tem a cena 2 e a cena 1. Isto é, a outra cena. O que significa a outra cena? Nós temos a cena da consciência e temos a outra cena, que é do inconsciente. Então, ele conta esse caso rapidinho, dizendo que a Emma tinha muito medo de entrar em qualquer loja sozinha. Então, ela
quando estava sozinha, não conseguia entrar na loja, porque ela ficava com medo e levava um susto quando estava sozinha dentro de uma loja. Então, ela conta na análise o seguinte, que chegou perto de uma loja, ela tinha 12 anos, quando ela tinha 12 anos, chegou perto de uma loja, ia comprar alguma coisa, mas nem entrou, porque ela viu 2 vendedores, um dos quais ela ainda conseguia lembrar, e os 2 vendedores da loja estavam rindo. E ela saiu correndo, assustada, porque achou que os 2 vendedores estavam rindo da roupa dela. Então, isso é a primeira cena que ela conta na análise. Mas depois, com as associações que ela vai fazendo, ela vai se lembrar de que, antes disso, antes desses 12 anos, ela tinha passado por uma outra experiência quando ela tinha 8 anos. Aos 8 anos, também, ela foi entrar numa loja, numa confeitaria. Eu fui 2 vezes numa confeitaria comprar doces. E, na primeira vez que ela entrou lá, o proprietário fez uma espécie de uma sedução a ela, agarrou-lhe as partes genitais por cima da roupa. E depois ela ainda voltou lá, segunda vez, mas ficou sempre com a consciência doendo por causa disso. Bom, então, ela diz o seguinte, o Freud, aliás, diz o seguinte, agora compreendemos a cena 1, que foi a cena dos vendedores, combinando com a cena 2, que é a cena do proprietário. E basta estabelecer um vínculo entre elas. E a própria Emma falou que o vínculo é o seguinte, é o riso. Por quê? Na segunda vez que ela vai, viu as pessoas rindo. Então, isso fez lembrar da primeira cena onde ela foi, de certa maneira, abusada. Então, é um conceito interessante do Freud, embora ele seja meio contraditório, porque aquilo que o Freud chama de cena 1, na realidade, foi o que aconteceu depois, temporariamente. E a cena 2 é uma cena que aconteceu antes. Como é que a cena 2 acontece antes da cena 1? É estranho, mas acontece o seguinte, a cena 1 foi a primeira vez que ela falou sobre isso para análise. Foi da cena aí dos vendedores que riram dela. Já foi a cena 1, a primeira que o Freud escutou. Mas no decorrer da análise, ela contou outra cena que tinha acontecido antes dessa, aos 8 anos. Então, esta que será realmente a cena 2 do ponto de vista cronológico. Aliás, a cena 1 do ponto de vista cronológico. Mas do ponto de vista da análise, essa vai ser a cena 2. Enfim, existe uma cena e outra cena, consciente e inconsciente. Então, o que eu falei há pouco, que acho que esse projeto para a psicologia científica tem uma contradição muito grande, é porque nas quase 400 páginas que o Freud escreve falando sobre o sistema nervoso, os neurônios Y, Φ, W, por aí vai, ele está o tempo todo falando de biologia. De repente, sem mais nem menos, ele conta esse caso clínico que não tem nada a ver com biologia. Esse caso clínico tem a ver com o inconsciente, tem a ver com cena primária, com cena secundária, com a outra cena, e não tem nada a ver com neurônio mais. Não encaixa dentro desse livro, mas está aí, né? Bom, o interessante é que, quando Freud terminou de escrever o livro, ele sacou que estava tudo errado. Tudo, 400 páginas que ele escreveu, que isso aqui é tudo bobagem. E não publicou. Não publicou. Esse livro ficou escondido durante muito tempo e foi só aparecer em 1950, né? Mas está aí para os estudiosos. Tal. Então, é isso mais ou menos que eu queria aí colocar para vocês. Esse é o primeiro Freud. E essa paciente causou uma série de confusões na literatura psicanalítica, na história do movimento psicanalítico, porque essa paciente chamada Emma ficou desconhecida porque, se ele não publicou o projeto, é no projeto que estava o caso dela também não foi publicado. E só muito recentemente que ele aparece
mas na lista dos pacientes, ou das pacientes histéricas do Freud, existe uma outra paciente com nome muito parecido, que é M von N. M e Emma. Aí ninguém sabia se era a mesma, se eram duas, né? E só recentemente que isso ficou claro. Na realidade, são duas pacientes, uma chamada Emma, outra chamada Emi, tá bom? Mas, enfim, é uma história aí, antes dos verdadeiros, entre aspas, verdadeiros casos, que o Freud vai atender e comentar e que a gente conhece melhor. Então, eu vou ficando por aqui, que eu acho que estou até passando o tempo. Então, deixo, por enquanto, esse recado. Se vocês quiserem discutir alguma coisa, ou agora, ou no fim, fiquem à vontade aí, tá bom? Até qualquer outra hora. Geraldina, obrigada. Tem uma pergunta bem interessante do nosso colega Timóteo, que é, Sim. vou colocar aqui de novo, peraí, que eu acabei de colocar e perdi a pergunta. Aqui. Uma negação pode ser entendida como uma inibição da mentira, mas ele está falando em negação. Sim. Essa é a pergunta. Uma negação pode ser entendida como uma inibição da mentira? Olha, a questão é interessante, né? Oh, Porque esse tipo de raciocínio dessa pergunta está mais perto do Aristóteles do que do Freud. Porque, para o Aristóteles, uma frase ou é verdadeira ou é mentirosa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se você contou uma verdade, ela é verdade. Se você contou uma mentira, é mentira. Mas na denegação, exatamente as duas coisas estão juntas. Então, não se trata propriamente de uma mentira. Quando alguém fala o não, não é mentira. Quando fala o sim, não é mentira também. Por quê? Porque as duas coisas podem conviver juntamente, a verdade e a mentira. Então, o que a criança falou, não, não fui eu que quebrou a janela, ele está dizendo uma verdade. Fui eu. E quando ele fala, e quando a gente separa e põe simplesmente eu quebrei a janela, é verdade também. Então, a mentira e a verdade, no inconsciente, podem ser verdade. A não contradição. É contraditório, aparentemente, mas é assim que o nosso inconsciente funciona. Então, a denegação é uma negação, não necessariamente uma mentira, é uma negação de uma outra verdade. Então, é aquilo que eu falo, né? A gente ama e odeia ao mesmo tempo. Uma coisa não está negando, não é mentira. Quando eu falo eu te amo, quando eu falo eu te odeio, não é mentira, ambas são verdades, mas são contraditórias. Então, a contradição existe, né? E isso que caracteriza essa lógica paraconsistente, ou melhor, a psicanálise. Então, a psicanálise é mais um sofisma do que um silogismo. É mais uma lógica ao lado da suposta consistente, que aceita todo tipo de contradição, né? E quando alguém conta uma mentira, para ele é verdade. Está falando a verdade, mesmo mentindo, né? É aquela velha questão que o Lacan coloca. Quando eu falo eu minto, isso é verdade ou é mentira? Pode ser as duas coisas. Se eu sou mentiroso mesmo, estou falando a verdade. Mas eu falei, eu minto. Então, eu minto é verdade. Entendeu? Bom, estou ficando por aí. Ficou Geraldina, claro? acho que essa é uma questão super importante quando a gente pensa na clínica, da gente não virar, não deslizar para virar analista detetive. Ah, será Sim. que é verdade? Será que isso é mentira? Será que essa pessoa Não, está me enganando? tudo é verdade. Sim. Essa questão. Tem uma outra pergunta que é aqui, como podemos, aqui da Luísa, acho que não tem muito a ver com essa aula, Luísa, mas vamos ver. Como é que podemos explicar um sonho que tempos depois se torna real? Tem um pouco a ver com a questão de sonhos premonitórios, que o Freud também abordou na interpretação de sonhos. E aí eu quero emendar com a outra, que é bem direta, assim, uma negação do ser. Pode ser um mecanismo de defesa da personalidade? Sim, esses mecanismos existem, porque a gente tem medo da nossa própria verdade, né? Então, a gente pode apelar para negar aquilo. Essa Uhum. verdade não é verdade, que essa verdade me incomoda. É que nem a criança que falou, ó, me incomoda dizer que eu quebrei a janela, né? Mas eu quebrei.
E tem uma pergunta aqui do Jorge Cascassi. Sonho de morte de pessoas próximas, queridas. O amor e o ódio não se contradizem. Queria que o professor Geraldino falasse mais sobre isso. Então, ô Jorge, um abraço para você, cara. Meu padrinho aí em Moçambique. Legal. Tudo de bom para o presidente aí da comunidade psicanalítica de Moçambique. Então, é, essas expressões, né, esses verbos, eu, eu amo, eu odeio, né? Eles em si são sempre verdadeiros, né? Se eu odeio mesmo, isso é verdade. Se eu amo, é verdade também. E eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, amar e odiar. Isso acontece na vida dos casais todos, dos companheiros todos, acontece o tempo todo. Nos parentes, né? Você lembra que o Freud comentou um sonho que ele teve? Ele sonhou que estava indo ao enterro do pai dele. Ora, sonhar que está indo no enterro, sonhar que o pai morreu é desejar a morte do pai. Todo sonho é uma realização de desejo. Todos nós, às vezes, sonhamos que alguém da família morre. Esse é o nosso desejo. Isso não quer dizer que nós não amamos essa pessoa. Amamos e odiamos, né? Amor e ódio, é isso mesmo. Isso cabe no nosso inconsciente. Não cabe na consciência. Na consciência você vai falar, isso está estúpido. Mas o inconsciente é meio estúpido mesmo, é assim que ele funciona, né? Para ele não tem falso nem verdadeiro, tudo é verdade do sujeito. Agora, socialmente, você não pode dizer que essas coisas não sejam contraditórias, são, e que a gente não pode fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, tem que amar todo mundo, que isso? A gente, do mesmo jeito que ama, odeia, porque faz parte, quando a gente ama alguém, a gente pede algo de nós, alguma coisa de nós, pede a nossa liberdade, enfim, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito boa. Valeu, João. Um abraço para você. Acho que essa ambivalência que vai marcando os nossos laços, aos poucos a gente vai pondo um pouco de holofote em cada coisa. Então, a análise ela é essencial nesse sentido de, afinal, se a gente tem uma ambivalência, para onde a gente vai direcionar as nossas atitudes? Porque o sentimento a gente Sim, não escolhe, mas a gente consegue, sim, trabalhar as atitudes, né? sim. Então, Geraldino, super obrigada. Vou passar a palavra para o João agora, nosso querido João Batista Ferreira, psicanalista e irmão do professor Geraldino. Vamos ver se ele me escuta ali, se ele... Estou vendo, vejo o João. João está no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Bem-vindo, João. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo ao nossa atividade complementar. Sim, sim. Eu acho que o João está com o som fechado. Dá uma olhada aí. Tá, ele está. Precisa abrir o som, João. Ele acho que ele vai tentar. Eu não consigo abrir o som dele. Helena, não discutas. Agora sim, deu certo, João. Bom dia. Bom dia. Helena, você não quer encerrar a aula? Mas você não vai... Como assim? Depois desse ágape, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? O que você espera que eu possa acrescentar ao Herr Professor? Ô, gêmeo. Então, bom dia. Uma pequena observaçãozinha sobre a palavra amor e a palavra ódio. Amor é doce, ódio é amargo. Quando se fala que eu amo e odeio a mesma pessoa, a pessoa que eu idolatro, amo de corpo e alma, a palavra ódio tem que ser entendida de uma forma um pouco diferente dos léxicos. Não é o ódio no sentido do dicionário, não. É no sentido de que essa pessoa pode trazer alguma coisa que crie em mim alguma opositividade, alguma diferença, que, a rigor, não se opõe ao amor. Por isso que eu posso amar e odiar a mesma pessoa. Bom, pequena observação, para começar com um bom dia aos brasileiros e uma boa tarde aos moçambicanos.
Então, eu acho que o que eu vou dizer aqui vai ser um pouco preso ao Freud antes de 1900. Tentar situar essa figura exponencial que foi o Sigmund Freud. Obviamente que o que eu vou dizer está muito longe do que o professor trouxe para o nosso ágape de hoje. Mas vamos lá. Eu gostaria de dizer que o encontro em Moçambique foi inenarrável, foi inexcedível pela convivência no mês de fevereiro com brasileiros que eu não conhecia e com moçambicanos que eu passei a conhecer. O que eu trouxe na bagagem? Eu trouxe na bagagem a humanidade, porque eu me defrontei com pessoas delicadas, inteligentes, artistas cobiçosas do saber, em meio a um sofrimento também inqualificável. Enfim, foi uma experiência, para mim, muitíssimo rica, sou muito grato, aproveito de público para dizer ao generoso povo moçambicano, valeu a pena. Bom, o propósito, então, segundo me foi passado, era falar de um Freud do século XIX. Um século que teve uma pujança, teve uma riqueza inexcedível. O século que fez a grande transformação do pensamento e que trouxe a psicanálise. Então, não foi à toa que a psicanálise nasceu justo na passagem do século XIX para o século XX. Então, quem é o Freud? Quem é essa pessoa que nasce no dia 6 de maio de 1856? Ele está num século que viu findar o Império Espanhol, o francês, o Sacro Império Romano-Germânico e o Império Mongol. E viu surgir o britânico, o russo, o alemão, o japonês e os Estados Unidos estimulando conflitos militares. Então, são novos formatos que vão aparecendo quando o menino Freud aparece no mundo. Ele aparece também na cena, né, com uma característica muito especial, porque ele vem de um pai vendedor de algodão, já no seu terceiro casamento, um primeiro que lhe rendeu 2 filhos, um segundo que não lhe rendeu filho algum, e um terceiro que lhe deu 6 filhos, dos quais 5 mulheres, o primeiro homem e o terceiro, outro homem, o Alexander. Muito que bem, o primeiro foi o Sigmund Freud. Para a mãe Amélia, para a mãe Amália, não Amélia, o Sigmund era o seu menino de ouro. Tudo leva a crer que Freud não resolveu seu complexo de Édipo. Ele morreu sem resolver essa questão. Era tímido, era uma pessoa muito reservada, mas ele não se deixou domar pela timidez. Aos 12 anos, esse menino lê Shakespeare. Ele se dedica a alcançar uma erudição através da sua curiosidade sobre o mundo, em especial os animais, e se entrega também ao estudo das línguas estrangeiras. Tornou-se um polímata. Ele falava 5 línguas correntemente. Então, Freud, menino, ele é amado pela mãe de uma forma extraordinária, de uma forma bastante enfática, porque a mãe via nele o seu menino de ouro. E Freud aceitou esse lugar. Ele gostou de ser esse menino amado e desenvolveu todo um trabalho consigo mesmo, uma coisa muito espontânea dele, de fazer valer esse ouro, que de fato ele aproveitou a infância dele, a adolescência dele, de uma forma muito especial. E chega, como adulto jovem, a entender mais ou menos o seu mundo. E o que acontece nesse mundo de Freud? Se nós, por exemplo, demos um pulinho à questão filosófica, tão muito exemplarmente aí desenvolvida pelo professor, pelo Herr, então, eu diria que ele soube passar por Aristóteles, antes conheceu Platão, entendeu os diálogos, conheceu a maêutica de Freud, achou interessante
que a pessoa pode produzir o seu saber. Um escravizado pode provar um teorema. É uma questão de levá-lo a tirar de si esse saber. Então, Freud vai, com a filosofia, entendendo que há algumas questões que ele pode costurar a favor de um novo método. E, com isso, Freud avança mais no pensamento, entendendo, já na sua época, que um novo órgão, um novo sistema tinha sido criado com o empirismo inglês. Ele conheceu muito profundamente o Francis Bacon, que mostrou que, praticamente, nós vivíamos as idólas, uma palavra latina, a pronúncia é essa mesma, que em português daria os ídolos da caverna, os ídolos do foro, os ídolos do teatro e os ídolos do espectros, do lugar onde eu me projeto, onde eu me coloco, onde eu me vejo através da minha autoconsciência. Então, o Francis Bacon quer dizer que o órgão de Aristóteles não faz mais sentido. Há que se criar um novo, há que se colocar tudo mais ou menos à prova de uma verificação mais profunda, porque, segundo ele não falou dessa forma. Esses ídolos eram mentiras, eram invenções da fala, do comércio entre nós, das pessoas, das instituições, dos formatos e das representações, como se todos nós fôssemos verdadeiros fantoches, executando coisas que vinham a nós, mas que não vinham de nós. Freud está entendendo isso. A maiêutica, os diálogos de Platão, o princípio de contradição, que ele muito sabiamente desfez, né? Desatou esse nó, mostrando que eu posso amar e odiar, no melhor dos sentidos, a pessoa amada. E, com isso, ele vai partir para pensar como um grande estudioso, anatomista, neurologista, questões que estão fora do soma. Ele tem conhecimentos, por exemplo, do paralelismo psicofísico. Leibniz já tinha proposto, já tinha avançado com o paralelismo psicofísico, que tanto influenciou ao Wundt, ao Fechner, mostrando que a cada representação somática há uma correspondente representação psíquica. A manifestação do soma, que me traz uma resposta diante de qualquer objeto que eu venha tocar ou sentir, produz no psiquismo algo paralelo, semelhante àquilo que acontece ali, sem, no entanto, criar uma dualidade. Ou seja, como se fossem formas de uma mesma coisa. Com isso, Freud também vai rompendo com essa díade corpo e alma, como se fosse corpo e alma uma coisa só, com manifestações diferentes. A pedagogia dessa época, em que Freud é um adolescente, um adulto jovem, é também contestada por um grande pensador, que é o Léon Dilthey, que traz uma proposição interessante, dizendo que só há duas formas de você lidar com a realidade. Ou você adota a postura substitutiva dominadora, ou você age com a postura antecipativa liberadora. Na posição substitutiva dominadora, eu sou o método de todas as coisas. Eu sou a razão de todas as coisas. Meu narcisismo, minha onipotência, faz com que eu me apresente dentro do outro como aquele que sabe. O outro não sabe, eu sei. Sobretudo se for um inferior, uma criança, um filho, em que eu, pela minha experiência, pela minha vivência, vou dizer: olha, eu já sei de tudo, você vai fazer o que eu quiser e o que eu mandar. A antecipativa liberadora já pensa de uma forma diferente. Eu posso imaginar que a ação que está acontecendo, ela pode trazer muito mais abertura, muito mais amplitude do que um fechamento e uma constricção do ato de a pessoa agir, falar, expandir-se como
um ser que cria, que inventa, que pode produzir o belo. Então, num exemplo simples, se nós imaginarmos duas mães num shopping center, muito bem posto, com duas crianças que acabaram de aprender a andar, cada uma com seu filho andando pelas lojas, diante de um pequeno degrau, uma mãe antecipativo dominadora, substitutivo dominadora, ela corre, pega o filho e não deixa o filho descer o degrau, por exemplo, porque ele pode se machucar, ele pode sofrer ali um acidente, embora o degrau seja lá, sei lá, de 10 centímetros. A antecipativa liberadora, ela acha que vai ser interessante a experiência. Vamos deixar a criança andar. Ela quer andar, ela acabou de aprender a andar. Então, que ela vá, mesmo que ela caia, a experiência de ter andado com os próprios pés, sem a mão da mãe, lhe dá uma dimensão da vida, da existência, muito maior do que aquele que foi apanhado pela mãe, que julgava que o seu filho seria incapaz de descer aquele degrau. Ou, se descesse, provavelmente haveria de se machucar. Então, Freud está respirando esse espírito novo, de um novo órgão, de uma nova lógica, como muito disse o professor Geraldino, de uma pedagogia que apela para uma antecipação liberadora das coisas e não uma substituição dominadora dos nossos atos. Freud, nesse tempo, aos 15 anos, ele resolve fazer um diário. Diário de quê? Dos seus sonhos. Ele recolhe todo santo dia, quando ele se lembra, quando ele consegue colher o que aconteceu à noite, ele escreve um diário só sobre os próprios sonhos. É curioso que, antes de ele entrar na faculdade, no momento em que ele ainda não tem uma definição sobre o que fazer, ele já está seduzido e fascinado pelo sonho. Nesse mesmo tempo, está sendo publicado um livro chamado Alice no País das Maravilhas. Curiosamente, não vi em nenhum lugar uma citação que apontasse um Freud referido a essa obra. Ora, foi um livro que teve uma difusão extraordinária. Inicialmente apresentado como um livro para crianças, é um livro profundo que exige do adulto uma grande aplicação para entendê-lo. E Freud deve ter tido conhecimento desse livro. Luiz Carroll vai morrer já no comecinho do século XX. Não é possível que Freud não tenha entendido, não tenha lido. Ele que era tão cobiçoso por leituras, que corria atrás de sonhos. Não é? Como é que ele não leu Alice no País das Maravilhas? Que é justo um sonho de Alice, que vê lá um coelho correndo, entrando num buraco, ela vai também para aquele buraco, vai para um mundo de fantasias, um mundo de fantasmas, onde a rainha de copas é capaz de decepar as cabeças, onde ela, se precisar, apequena-se e passa por um buraco de fechadura, onde também, se for necessário agigantar-se, o seu pozinho faria este efeito de colocá-la capaz de viver naquela circunstância um tanto quanto hostil. E quando ela sai, ela acorda, né, desse sonho, que a rigor seria, se permitem-me, né, uma espécie de teoria dos sonhos, antes de Freud publicar a interpretação do sonho. Outro enigma que me assusta é Freud não ter citado Luciano de Samosata. Luciano é do século II, lidíssimo, ele deixou fragmentos, mas influenciou a Voltaire, influenciou a Gil Vicente, já na virada do século XIV para o século XV, influenciou Machado de Assis aqui com o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Gil Vicente com o Alto da Barca do Inferno, onde há o diálogo de Melipo com Diógenes, em que eles vão falar sobre o que é esse outro mundo, o que é a morte, o que os mortos dizem uns para os outros, e que Machado de Assis magnificamente bem aproveitou o seu belo romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que Freud não cita, se era tão recorrido a ele pelos pensadores, a pesquisa
a despeito de sonhos, a despeito da melancolia. O Tratado da Melancolia, do Luciano de Samosata, é curioso, porque diz ele que o melancólico ele quer esquecer-se de tudo, é apenas guardar que ele é a própria insignificância. E que, para esquecer-se do que ele é e ficar na sua insignificância, ele teria que usar de meios de esquecimento, de técnicas de esquecimento, para poder, então, sobreviver à sua aflição. E tudo isso escrito no século II. E a respeito de sonhos, há um sonho que é emblemático. Como é que Freud não soube desse sonho? Como é que ele não teve conhecimento, ou se teve, por que não quis exemplificá-lo no meio de suas obras tão cheias de exemplos? Ele, então, conta, o Luciano de Samosata, que havia um sapateiro muito pobre, que tinha um galo, ele queria engordar esse galo, para um dia fazer um lauto almoço, e esse sapateiro foi chamado por um rico, já idoso, para lhe fazer sapatos. E este sapateiro foi muito feliz na confecção do seu sapato. O velho ficou tão feliz, diz para ele, olha, até hoje ninguém me fez um sapato tão delicado, tão justo para os meus pés, eu sou muito grato a você. Ele volta para casa e dorme. Enquanto dorme, ele sonha que este ricaço vem à casa dele e lhe dá, passa por decretos e por testamentos, toda a sua herança, nomeando o sapateiro como seu absoluto e universal herdeiro. O sapateiro pega o estilo para assinar no pergaminho, lá, o próprio nome, quando o galo canta. E ele acorda. E, com isso, ele não assina o documento. Ele foi tomado de um furor. Como é que esse galo canta justo na hora em que eu vou assinar o pergaminho? Ele jurou que mataria o galo, até antes da hora. Mas o galo toma a palavra e fala, mas, meu irmão, calma. Eu acordei o senhor antes da hora, 2 horas antes, para que o senhor faça hoje 2 sandálias. E, em fazendo 2 sandálias hoje a mais, o senhor terá dinheiro para a sua comida. Não pense em herança. Não espere uma coisa de fora. Busque no senhor mesmo a sua capacidade de ter a sua sobrevivência. Bom, então, quando eu volto a Freud e vejo Freud dizendo, ô Dora, qual a sua participação nisso? Ô Dora, fale de você está falando dos outros, está procurando as coisas fora. E você? Então, quando a psicanálise vem para mim e diz, tire de você as suas energias, procure em você a saída para as suas agruras, existe o fora, existe o externo, pode-se contar com eles, são bengalas também. Mas, olha, antes de você recorrer ao fora, procure dentro. Quem sabe se você não tem as respostas? Quem sabe se você não consegue a você mesmo dar-se um destino melhor e, quem sabe, uma procura melhor dos seus enganos. Consequentemente, eu acho que a falta nos textos de Freud de uma alusão a Lewis Carroll e ao Luciano de Samosata me leva a imaginar que, provavelmente, ou ele passou por aí e não quis citar, porque, afinal, ele não cita tudo por onde ele passou, ou se, de fato, ele passou ao largo e não trouxe essa questão tão importante para nós. Bom, Freud, quando começa a lidar com a questão dos sonhos, ele percebe perfeitamente que é por ali que a psicanálise vai encontrar o seu caminho. Então, ele entra, nós sabemos muito bem qual é o espírito que ele usa para decifrar o sonho, ele entra na questão do manifesto, do latente, e vai procurar uma junção das duas coisas, onde o importante, se for dito sobejamente, não é o real, é o simbólico. O que ali aponta para uma saída generosa para a minha verdade, para o meu entendimento. Esse Freud de 1800, ele teve um contato também muito estreito com o
o Franz Edmundo Russell e com o Franz Brentano. Brentano esse, que é pouco citado. Ele mereceria um lugar melhor na galeria dos pensadores, que é o Brentano que traz a questão da intencionalidade. E Freud é um dedicadíssimo e devotado aluno do Brentano. Ele levanta nas aulas a questão de que a consciência não dá conta das coisas. Talvez houvesse necessidade de uma segunda consciência, uma consciência para quem da consciência, e que Freud, aos pouquinhos, foi justo nomear como inconsciente. Então, Brentano teve um papel importante. Como filósofo, ele é um opositivista, ele se levanta contra o Magister Dixit, o mestre disse e acabou-se, ele se levanta contra Roma locuta, Roma disse, então está tudo dito. Ele faz uma primeira oposição muito clara, lembrando Lutero, no sentido de assim não dá, assim não é possível, nós temos que criar uma nova forma de pensar a realidade. Ou seja, apenas seguir o que o mestre disse ou o que Roma falou não leva a lugar nenhum. Ele era um clérigo, ele era um padre, ele foi excluído da igreja, proibido de lecionar nas universidades, mas ele continuou lecionando com a maior tranquilidade, procurou o seu grupo e mostrou que, condenação à parte, primeira verdade, eu posso ser amigo de Platão, mas antes de ser amigo de Platão, eu sou muito mais amigo da verdade. Esse Freud, portanto, antes de 1900, ele tem toda uma estrada que prepara o caminho para 1900, onde o seu livro passa a ser a grande abertura para a psicanálise que está aí para serviço das nossas mentes, para serviço da nossa alegria, para, quem sabe, um apaziguamento do nosso interior. Então, meus caros amigos moçambicanos, a passagem entre vocês foi muito fecunda, eu falo por mim, pelo menos, no sentido do que eu experimentei, do que me emocionou, do que me revolucionou no meu interior. Vocês vivem tradições milenares, tem crenças que se perdem aí no final dos tempos, e tudo isso serve a vocês em meio ao sofrimento pelo qual passam. Vocês têm o ego, vocês têm os garrafeiros, vocês têm o médico tradicional, vocês têm uma gama de questões às quais recorrem. E a psicanálise chega até vocês, uma proposta de se criar uma sociedade, vocês estudarem Freud, e pensa muito no interior, que pede que olhemos para dentro de nós antes de olharmos para o fora. Enfim, eu diria que se a crença é uma coisa tão forte em vocês, a psicanálise é também algo que passa por um ato de fé. Acreditem nela e que ela seja mais uma ferramenta para vocês, sem renunciar aí todas as convicções que nos constituem. Não se esqueçam de que a psicanálise é uma ferramenta a mais. Vejam se ela ajuda e, caso ajude, abracem-na, porque vale a pena. Meus caros, muito obrigado, viu? Que fiquemos aqui com esse recado. A psicanálise a serviço da nossa paz, do nosso apaziguamento, da nossa alegria. Que lindo, João. Agora sou eu que... Acho que eu vou encerrar. Mas tem duas... Muito obrigada, João, pela sua generosidade. Você foi um companheiro de viagem muito legal. Só para vocês terem ideia, quem não sabe, né, nós fomos em 11 psicanalistas para Moçambique em fevereiro. Organizamos junto com os psicanalistas da COPSIMO, da Comunidade Psicanalítica de Moçambique, e a Associação de Psicologia de Moçambique, o que foi o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise em Maputo, na Universidade Eduardo Mondlane. Então, nós fomos, Geraldino e o irmão, a gente, assim, absolutamente esbudegado, cansado e estropiado das horas de avião, e os dois impecáveis. Lordes. Aí a gente ficava até constrangido de tentar dar uma arrumadinha.
E foi uma experiência única. Daqui que eu estou vendo a imagem, a Cláudia Ribeiro foi, a Regina Vatanucci também estava com a gente. Dos quadradinhos que eu estou enxergando aqui, são os brasileiros que estiveram lá. Então, não tão em breve, mas ainda esse ano, a gente vai transcrever as falas desse congresso, que foram muito importantes e muito potentes, vai transformar em livro. E tem duas perguntas aqui, João, que estão correlacionadas e que são um tema recorrente quando a gente escuta a clínica moçambicana. A primeira diz o seguinte: amor e ódio. Quando o amor se torna doentio a ponto de matar a pessoa amada, podemos considerar que essa pessoa está com excesso de ódio? E a outra pergunta que tem tudo a ver com isso: como amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo? Se uma pessoa ama de forma obcecada e tem ciúmes demais, podemos considerar que é uma pessoa cheia de ódio ou amargurada? Eu fiz uma prévia aqui no chat falando que não acho que seja a questão de amor, mas de controle. O Jorge Cascas também acrescentou a questão da obsessividade, mas queria ouvir vocês, se possível, o Geraldino, em relação a esse tema. É um tema muito frequente. Peguemos a palavra amor, né? Amor, espera-se que seja uma expressão de profunda liberdade de um em relação ao outro, que provoca um bem-estar, uma alegria, uma sensação de completude. Quando se fala amor doentio, eu já não entendo muito a junção das duas palavras. Muda a categoria. É como se eu contaminasse a palavra amor com o doentio, com o obsessivo, com o alucinado, que anulam, tiram o sentido da palavra amor. Então, são casamentos que não se fazem. Como nós somos pobres em linguagem, eu até entendo que se possa falar de um amor doentio, mas no momento em que ele é doentio, ele não é mais amor, ele é doença. Ele é, se é obcecado, é escravização, ele não é liberdade, ele não é abertura para o mundo. A mesma coisa, eu chamei a atenção aqui, não estão passando, sobre a palavra ódio, né? Ela não tem, a rigor, pelo menos na visão freudiana, essa conotação de uma coisa mortífera. Eu quero a morte do meu pai, porque eu quero liquidar com ele mesmo. Eu quero que partes do meu pai, coisas do meu pai, morram, como também muitas coisas em mim eu gostaria que morressem. Então, este ódio não pode ser tomado na sua amplitude, como eu posso ler no léxico, tirando lá o sinônimo conveniente para ele. Então, eu acho que amor doentio, amor obcecado, amor alucinado, amor com ciúme que cerceia, prende e paranoiza as coisas, não é amor. Já deixou de ser amor, virou doença, virou controle, virou, quem sabe, sadismo, virou até uma forma de você negar esse sentimento seu em relação ao outro. E o ódio, quando eu digo que eu amo e odeio, eu volto a insistir que o amor no sentido da liberdade, que o ódio no sentido, vamos tirar algumas coisas que não são convenientes, algumas coisas que eu não gostaria que existisse, nem em mim, nem em você, porque eu não entenderia um ódio como uma vontade de que morra no sentido concreto. Até porque morte, não é? Ela tem também uma gama de significados. O que eu quero matar? Quero matar um lado meu que não é muito agradável de eu conservar comigo, um lado que me incomoda, alguma coisa que merecesse de fato morrer. Então, ao se falar amor e ódio, há que se pensar no conceito, na palavra, e dar o seu verdadeiro significado. E, com muita recorrência, ouve-se, não é? Eu sou obcecado no amor, eu sou alucinado no meu amor. Eu cá escuto, não, amor não. Alucinado numa ação sobre o outro, numa tentativa de escravização do outro, de posse do outro, de cerceamento da liberdade do outro. Porque o belo mesmo é o amor livre. Amor tem que ser amor livre. Ponto final. Não sendo amor livre, não é amor, é outra coisa. O ódio, né?
Muitas coisas eu não quero, nós somos humanos, nós somos falhos. E muita coisa eu não gostaria de ver no outro nem em mim. Então, nesse ponto, a palavra que me vem é que eu amo profundamente e tenho lá minhas diferenças, meus reparos, que eu vou chamar de ódio. Eu não entenderia, isso me abro aqui a vocês todos, confessando a minha ignorância, que eu possa amar na beleza da escolha do amor e desejar radicalmente a morte dessa figura amada. Não, isso eu não aceito. Eu não sou, nesse sentido, se for freudiano, eu não sou freudiano. Geraldino, agora a bola está com você. João, muito obrigada. Abre seu microfone, Geraldino, está fechado. Ainda está vermelhinho, ainda está. Aí abriu. Olha que tema, né? Falar sobre amor, coisa maravilhosa, né? Mas o amor pode ter duas faces, né? Como falou aí o João, ou até mais. O Lacan escreveu um seminário com um título totalmente incompreensível, ninguém consegue, é o Seminário 24, depois do Seminário 23, onde ele falou sobre o James Joyce, que tem uma linguagem totalmente maluca também, né? Tudo bem, mas isso não interessa. Interessa o que significa aquele título do Seminário 24, que tem que ter uma tradução toda especial. Mas ele se diz o seguinte, em resumo, o amor está do lado oposto do inconsciente. É uma tradução livre, mas ele diz o seguinte, o amor está do lado oposto do inconsciente. Portanto, o amor está de que lado? Do lado da consciência. Então, o amor é consciente, é imaginário, muito interessante, muito agradável, mas é assim. A gente se engana achando que o outro preenche a gente, e quando a gente percebe que não preenche, que nós somos impreenchíveis, então a gente se revolta contra o outro está me enganando, mas não é de propósito, é um defeito nosso de fabricação, nada nos completa. Quando a gente começa a namorar, como a gente vai casar, agora achei alguém que me completa. Não completa. Talvez alguns meses, alguns anos, porque a nossa falta é escancarada. E a gente vai ver o outro que está escancarando a minha falta. Bom, então esse que aparentemente eu amo, eu começo também a questionar. Mas vou contar um caso concreto dessa história de amor e ódio. Aconteceu enquanto Lacan ainda era vivo. Um grande amigo do Lacan, chamado Louis Althusser, muito conhecido por aí, um filósofo marxista. Bom, a história do Althusser é a seguinte, ele era casado, a mulher dele, se não me engano, chamava Helena, viu, Helena? Ah, não é isso mesmo? Eu sei dessa história, eu ia contar essa história. Helene. Ah, beleza. Manda bala. Depois você completa. Vou falar rapidinho. Então, Althusser e Helena eram um casal 20, como se diz, maravilhoso. Eles se amavam mesmo, a vida inteira. Uma total intimidade, um total respeito, enfim. Eles tinham o hábito de manhã, quando acordavam, antes de sair da cama, fazer a massagem um no outro. Se massageavam. Começar bem o dia já por aí, né? Numa dessas situações, o Althusser estava massageando a Helena. E foi andando pelo corpo dela fora até chegar no pescoço. Já estão vendo que a coisa está ficando perigosa. Ele foi massagear o pescoço dela e, de repente, ele agarrou e sufocou ela e ela morreu. Ele levou o maior susto. O que eu fiz? Matou a esposa amada?
e saiu, ele morava numa residência de médicos, de filósofos, enfim. Ele saiu procurando um médico, que também morava naquele mesmo prédio, acordou o médico lá e falou, olha, vem me ajudar. O médico falou, o que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada. Muito bem. Então, o que aconteceu com ele? Depois que ele matou a mulher, ele caiu em si e se preparou para ser preso, ser sentenciado e condenado. Acontece que foi feita uma perícia psiquiátrica nele e constataram que aquilo foi um momento de um surto psicótico, que, aliás, hoje acontece muito aí com as pessoas que estão matando as crianças na escola, matando nos hospitais, matando na creche. Foi um surto psicótico, tudo bem. É uma boa saída. Mas, no caso dele, foi constatado que era verdade. Então, se era um surto psicótico, o caso foi para a justiça e a justiça inocentou ele. Não, ele matou, mas não pode ser imputado isso nele por causa disso. Bom, o resto da vida dele foi um sofrimento terrível. Esse sofrimento, ele escreveu um livro contando como é que era o sofrimento. O sofrimento era no seguinte, o título do livro dele, O Futuro Não Acaba. O futuro não termina. Porque ele passou o resto da vida sofrendo, arrependido e pedindo para ser condenado, pedindo para ir para a cadeia. Mas as autoridades respondiam, pelas leis nossas aqui na França, quem é inocentado de um crime não pode mais ser condenado. Então, ele pedia para ser condenado e o juiz falava, não podemos, infelizmente. Mas ele passou o resto da vida sofrendo terrivelmente por ter feito aquele ato. Uma mulher que ele amava, em algum momento da intenção que odiava porque matou, mas passou o resto da vida amando de novo, mesmo ela já morta e arrependido. Ver como é que é a questão, né, do amor e do ódio. Mas um pequeno detalhe, que acho que é a chave de tudo. Então, o senhor Lacan falou que o amor está do lado oposto da consciência, é porque ele está, o ódio agora vem que é uma outra forma de amor, está do lado do inconsciente. Amor e ódio sendo moedas, faces diferentes da mesma moeda, é uma moeda só, amor e ódio. Bom, o Althusser, então, passou o resto da vida nesse sofrimento, mas ele explicava o acontecido da seguinte maneira. Se lembrava de que um dia, na relação boa deles e amorosa, a Helena falou com ele, olha, eu te amo tanto que por você eu daria a minha vida. Então, o Althusser falou assim, está vendo? Isso em mim estava inconsciente. Eu achei que ela estava pedindo que eu matasse ela. Ela me amava tanto que a vida não valia nada, né? Podia dar a vida por ele. Então, ele ajudou ela, fez ela realizar o desejo dela. Bom, o que a gente conclui disso, né? Bom, cada um tire a sua conclusão e achar melhor. Né? Amor e ódio, que relação existe aí? Né? Muitas vezes, uma manifestação de ódio é simplesmente um pedido para que a pessoa amada volte a manifestar o seu desejo, o seu amor por ele. Então, uma estratégia, um ódio como estratégia para provocar o amor no companheiro ou na companheira. Bom, nosso inconsciente é assim, né? Por isso não tem nada a ver com aquela consciência lá do Aristóteles, é uma coisa totalmente caótica. Nosso inconsciente não tem lei nenhuma, é sem lei. É assim, é algo que faz a gente ficar até com vergonha dessas próprias coisas. É por isso que muitos pacientes têm vergonha de falar algumas coisas na análise. Vão para a análise e demoram a falar, porque tem vergonha, mas o inconsciente é sem vergonha. É assim mesmo, não precisa ficar com vergonha. Inconsciente é simplesmente inconsciente, acabou recalcado, mas faz parte do nosso ser, do nosso amor, do nosso ódio, dos nossos desejos. Fico por aqui.
Helena. É assustador, né, Geraldino? Ao mesmo tempo que fascinante, é assustador. O livro do Althusser, eu li quando eu estudei com a Miriam Debier. Ah, Ela sei. trabalhou esse tema e teve toda uma construção em função do nome dele, Louis, porque a mãe Luiz. dele era apaixonada por um Louis que foi para a guerra, acharam que o cara tinha morrido, mas o cara não tinha morrido. Então, ela ficou um tempo achando que ele havia morrido na guerra, casou com outro e teve o filho, pôs o nome Louis. E ele faz toda uma problematização nesse livro, O Futuro Dura Muito Tempo, em que ele fala essa questão do desejo da mãe em relação a ele. Uhum. E a possibilidade disso repercutir ao longo da vida. É fascinante, é um livro muito, muito complexo, eu acho, mas, ao mesmo tempo... Mas foi coincidência, Geraldina, eu ia puxar esse livro. Você puxou. Durante um tempo, gente, eu fiz grupo de estudos com o professor Geraldino em Campinas, e a gente morria de rir, porque tinha que ler tal texto, e eu sentava do lado dele, e quando a gente via, as anotações eram iguais. A gente marcava os mesmos parágrafos, sublinhava as mesmas palavras. Era uma coisa assim, esquisitíssima, jamais explicada. Mas, enfim, queria agradecer ao Geraldino, ao professor João. O Timóteo está lembrando que, em Moçambique, essa questão de amor e ódio é preocupante, tem casos recorrentes sobre os chamados crimes passionais, e que a gente vai ter um fórum no primeiro sábado do mês sobre esse tema, psicanálise e violência, abordando a questão da chamada violência doméstica, e a gente precisa descolar o significado dessa questão de matou por amor, do que é senso comum em relação a isso, e trabalhar psiquicamente as diferentes camadas que estão subjacentes a esse fenômeno. Então, teve uma época que falava a morte, assassinato para defesa da honra. Então, assim, tem alguns clichês que a gente precisa se descolar e aprofundar ali. O pessoal está elogiando bastante a aula, e a gente vai... Aqui o Florescêncio, o exercício de matar, eliminar o que não agrada, que enquadramento teria em psicanálise? Aí, Florescêncio, é uma outra aula inteira, tratando de pulsão de morte também, sadismo, aí tem uma porção de raciocínios que a gente... e fundamentações que a gente pode trabalhar. Nesses minutinhos finais, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, o agradecimento reiterado ao João Batista, ao Geraldino, que no meio do feriado estão aqui enriquecendo a gente. Agradecer a todas as pessoas. A gente ficou numa média de 90 pessoas durante a aula toda, chegamos a 100 e poucas, com todos os problemas de conexão que todo mundo tem, mas agradecer muito, e agradecer as pessoas que já colaboraram voluntariamente com dinheiro, com a contribuição para a Copsimo, e aqui no Brasil por mim, e em Moçambique com o pessoal da Copsimo, e a gente vai seguir. Agora, o Gustavo Specht tem um convite especial para fazer para vocês, Oi, brasileiros. Helena, antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta para o professor, já que a gente está falando de violência doméstica, e aí essa coisa de matar por amor, e o Geraldino acabou de contar essa história, e aí, Geraldino, eu queria perguntar assim, quando começou muito as mortes e tal, quando foi a discussão aqui no Brasil, teve algumas, até novelas, né, representando, e aí saiu um jargão que falava assim, quem ama não mata. E aí eu fiquei pensando, né, como que o sujeito que amava tanto a sua esposa matou, né? Então, só depois para a gente poder discutir todas essas questões e como que ficaria esse quem ama não mata, né? Só isso, Helena. Obrigada. Posso responder rapidinho? Eu só diria o seguinte, o amor é essa coisa tão maravilhosa, tão bonita, tão seducente, né? Mas acontece que quando a gente começa a amar, seja quem for,
a gente só consegue amar se a gente perder uma parte de nós mesmos. A gente tem que abrir mão da nossa liberdade, dos nossos desejos, dos nossos caprichos, e muitas vezes ceder. Isso pode ir, aos poucos, desgastando a gente no sentido, mas eu queria perder tanto, né? Então, que surge aí um outro sentimento contrário, que eu quero me defender agora, eu quero ser eu mesmo, quero ter liberdade, né? Por exemplo, um movimento mais ou menos comum hoje, os casais decidirem de ter um amor chamado amor livre. Vamos fazer amor livre, que se nós nos amamos, tem que ser com liberdade. Eu faço o que eu bem entendo e você faz o que você bem entende. Acaba em briga sempre, isso aí não resolve. Funciona até a página 2, né? Então, a coisa é meio complicada mesmo, porque a gente quer ser uma criatura, um ser completo, onde não falte nada. Isso é narcisismo. O amor vai, de certa maneira, bater com o nosso narcisismo. O narcisismo significa isso, eu sou o máximo, eu sou tudo, eu sou melhor, eu sou bom. Como duas crianças que são Sua Majestade o bebê. Cada um quer ser Sua Majestade. Se aparece outra majestade, não vai ocupar o mesmo trono, que não cabe dois no mesmo trono. Então, nossa tendência é eliminar esse que está nos diminuindo, de certa maneira. E no amor, isso é evidente que acontece, né? A gente se sente, de certa maneira, tolhido. Então, logo depois que a gente tem a sensação de que a gente está completo, vem uma outra sensação que está faltando alguma coisa. Apesar de tudo, está faltando alguma coisa. E é esse aí ou é essa aí que está me atrapalhando. Beleza? Então, é isso. Obrigada, Geraldina. E acho que esse slogan, né, veio também numa época em que vários crimes aconteceram nessa mesma pegada de homens matarem mulheres e tal, que hoje já é o feminicídio. E eu insisto nisso, a gente precisa separar o que é o jargão de senso comum do que é a compreensão que a psicanálise traz a respeito de cada um dos verbetes. Eu acho que o João Lembe trouxe uma questão importantíssima sobre essa questão de amor e ódio, e acho que a gente entender esses processos nesse resvalo que vai pelo narcisismo, naquilo que vai em pulsão de morte, naquilo que faz... Então, o Lacan tem aquele aforisma: amar é dar o que não se tem a quem não o quer. Isso já dá um outro romance aí, outra coisa. Mas eu queria passar para o Gustavo dar um recado para vocês, antes da gente encerrar. Olá, olá, Helena. Estão me ouvindo? Sim, se apresenta para as pessoas. Olá, Geraldino. Olá, João Batista. Depois de umas falas maravilhosas dessas, a gente fica até sem ter o que dizer, né? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Spechit, né? Eu sou professor, sou psicanalista, sou escritor. Tenho feito aí um trabalho de transmissão até com alguns amigos aí de Moçambique, desde o ano passado. Aqui tem o Timóteo que acompanha, o Henrique, estão sempre participando aí de leituras. Trabalho muito com leituras, né, comentadas, e é uma satisfação muito grande essa troca com o que eu chamo, né, Helena, os amigos de Moss, né? Eu falo assim, os amigos de Moss. Então, venho aqui fazer a vocês, eu acho que o Timóteo já está participando, um projeto novo que eu estou começando agora com a Sociedade Psicanalítica Online, que a gente chama de Quintas com Freud. Então, mais do que uma transmissão, estamos chamando isso de uma experiência sensorial, ou seja, se escutar as conferências de Freud como se estivessem lá no auditório, se imaginando em algumas situações, para vocês tirarem aí as suas conclusões, tirarem suas próprias direções, ao invés de você pegar o texto e ler num formato assim acadêmico, didático, somente um convite a lermos um texto juntos de uma maneira diferenciada. Então, esses encontros, eles acontecem às quintas-feiras, às 19h30, pelo YouTube do canal da SPO, que eu posso deixar o link com a Helena para mandar para vocês. Fica gravado, eu sei aí da diferença de horário, e tenho aqui um convite, os amigos moçambicanos estão todos convidados a participarem desse projeto conosco.
né, sem custo nenhum, uma forma aí de contribuir para a formação de vocês. E caso os brasileiros também tenham interesse, são muito bem-vindos, eu posso passar mais informações. No mais, agradecendo o espaço e o carinho de sempre, Helena, um grande carinho. Cláudia, que está aqui, né, são pessoas que eu prezo muito na minha formação, no meu percurso, e agora tem os gêmeos das artes plásticas, né? Vocês conhecem, né? Então, são os gêmeos da psicanálise, que o João Batista eu não conhecia, mas foi uma satisfação muito grande. Obrigado pelo espaço. João e Geraldino querem dar um tchau? Não gostaria, não. Preferia ficar mais. Eu e o botão vermelho, também não. Estamos em 85 pessoas aqui. Mas não faltará a oportunidade da gente se encontrar de novo, continuar trabalhando, discutindo e se amando, né? Sem ódio nenhum. Por falar em ódio, deixa eu só dar fazer uma observação. Que é muito comum, quando a gente trabalha com este assunto, as pessoas perguntarem assim, o que a psicanálise diz a respeito do perdão? Supondo que haveria alguma coisa semelhante àquilo que as religiões falam, tem que perdoar todo mundo. A psicanálise é o contrário, é outra lógica, né? Não tem que perdoar ninguém, não, nem a si mesmo. Você tem que ir em frente. Se tem ódio, seja verdadeiro. Inconsciente assim, não vamos ficar fingindo que estamos amando quando nós não amamos. Né? Se estamos amando, vamos amar para valer. Se é ódio mesmo, tchau e bênção. Né? Eu amo vocês todos aqui, fiquem tranquilos. Até mais. João, você está com o microfone fechado, João. Seu microfone está com o vermelhinho. Ainda Acho está. que é embaixo que você liga, João. Agora sumiu a imagem. À esquerda, embaixo, tem o microfonezinho, não era na sua... O meu não tem, não. Abriu o som, mas sumiu a imagem, mas pode falar. Estamos ouvindo, não? Vai assim. Vai lá, João. Agora sumiu tudo, né? Agora saiu, sumiu tudo. É. Mas, enfim, ficamos por aqui por hoje. Agradeço a permanência, as questões e a participação de todos. E espero que essas atividades formativas sejam constantes para vocês. Reservem os sábados para psicanálise, gente, porque a gente está com uma programação bem legal para esse semestre. A gente vai construir com vocês a programação do próximo semestre. Esse é o 5º ano desse projeto de constituição do campo psicanalítico de Moçambique. A gente está capitaneado pelo LATESFIP, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, Associação Livre de Campinas, com o professor Geraldino, o COPSIMO, Comunidade Psicanalítica de Moçambique, e a Associação de Psicologia de Moçambique. Então, fiquem atentos ao chat, em que o Gustavo deixou o número para contato. A gente vai também mandar por e-mail para vocês o folder da atividade que ele está promovendo e o resto da programação. Geraldino, super obrigada. Uma boa Páscoa para todo mundo e até breve. Jorge, Cláudia, Regina, pessoal que eu estou vendo aqui, e até brevíssimo. Canimambo. Obrigado. Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau, Cláudia, Helena, Canimambo. saudades. Tchau para todos. Excelente. Oi, Cláudia, beijo. Beijo, Rafael aí também. Tchau a todos. Tchau, Saudade, beijo. Abraços a todos. A todos. Tchau a todos. Tchau.